É bom a gente estar na presença do Senhor. Confesso aos irmãos que a gente olhar para a igreja e ver a igreja assim vazia entristece um pouco o nosso coração, mas nós sabemos que a igreja, ela não parou, a igreja continua avançando, a igreja continua avançando. O templo é o lugar onde nós nos reunimos, onde nós olhamos para os nossos irmãos, onde nós temos o nosso momento de comunhão. Mas a igreja do Senhor, ela segue avante, ela segue triunfante para a glória de Deus. No livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 18, diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Nem as aflições do presente não se comparam com a glória futura. As aflições de hoje não se comparam com aquilo que Deus tem preparado para a sua igreja. No texto de Romanos capítulo 8, Paulo está destacando a luta diária entre carne e espírito. A nossa carne, ela está lutando diariamente contra o nosso espírito. Os irmãos já me ouviram falar aqui mais de uma vez e eu vou repetir. Dentro de nós existem dois leões que estão brigando. Um é a carne, outro é o espírito. E qual é o leão que vence? É aquele que eu mais alimento. Então, se eu alimentar a minha carne vai vencer o meu espírito. Mas se eu alimentar o meu espírito vai vencer a minha carne. Então, Paulo, ele está nos ensinando nesse texto que Jesus, ele veio a este mundo para nos livrar da culpa, para perdoar os nossos pecados e justificar as nossas vidas. Então nós somos justificados em Cristo. Cristo, quando ele morreu na cruz do Calvário, ele levou sobre si todo o nosso pecado. E aí ele nos justificou. O que é isso? Nos tornou justos. A partir do momento em que nós cremos, nós aceitamos ao Senhor Jesus, o Senhor, ele perdoa os nossos pecados. O Senhor, ele nos torna justo e o Senhor nos livra da culpa do pecado. Então, lá no livro de Colossenses, capítulo 2, versículo de número 14, ele vai dizer assim: portanto, riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma forma nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Então aquela cédula que era contra nós, aquela acusação que era contra a gente, ele cravou na cruz. Então Jesus substituiu a cada um de nós naquela cruz. Quando ele morreu naquela cruz, quem merecia aquela morte, quem merecia estar ali éramos nós. Por quê? Porque nós pecamos. A Bíblia do Senhor vai dizer que os homens pecaram e por isso eles estavam destituídos da glória de Deus. Mas Jesus veio a este mundo e ele se entregou no lugar de cada um da gente. Então aquela culpa, aquela cédula que era contra nós, ele cravou na cruz do Calvário. Então ele perdoa os nossos pecados, ele justifica cada um de nós e ele nos livra da culpa através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Paulo, ele vai destacar nesse texto que todo aquele que é guiado por Deus, ele é filho de Deus. Versículo 17 de Romanos 8. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então aquele que é guiado por Deus,
ele é filho de Deus. Então nós somos filhos de Deus, e se nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus, e nós somos co-herdeiros com Cristo. Então, que herança seria essa? Vamos lá. Livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 32, vai dizer assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Vou ler de novo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Já pararam para pensar nesse texto? Deus pegou o seu filho que ele tinha de melhor, o seu único filho, e ele entregou o seu filho por amor a nós. Se ele entregou o seu filho por amor a nós, o que ele não fará por nós? O que Paulo está dizendo é assim: olha, ele pegou o que ele tinha de melhor, ele não poupou o seu filho, antes ele entregou o seu filho por causa de nós. E se ele fez isso por causa de nós, o que ele não fará por nós? Então, o homem criado à imagem e semelhança de Deus, para adorar a Deus, se afasta de Deus, está distante de Deus. E aí, Deus envia o seu filho para resgatar esse homem que estava perdido, para religá-lo a Deus. A passagem de Jesus por essa terra, ela foi muito dolorosa. Ela foi muito dolorosa. Por quê? Porque os homens o rejeitaram. A Bíblia vai dizer que ele foi o mais rejeitado entre os homens. E a rejeição a gente sabe que dói. Ele morreu na cruz do Calvário e ele levou sobre si os nossos pecados. E aí nós vamos perceber que a passagem de Jesus por essa terra, ela foi muito dolorosa. Mas o texto de Mateus capítulo 4, versículo 11 vai dizer que Deus nunca o desamparou. No momento em que ele é tentado e que ele vence a tentação, o texto de Mateus vai dizer no capítulo 4, no versículo 11, que os anjos o serviram, que o Senhor estava ali com ele. Então, da mesma forma, Jesus ele envia a sua igreja para anunciar para todos aqueles que estão perdidos, para anunciar a Jesus a todos aqueles que estão perdidos, todos aqueles que estão sem salvação. No Evangelho de João, no capítulo de número 17 e o versículo de número 18, na oração que Jesus faz à igreja, aos seus discípulos, ele diz assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então Jesus, da mesma forma que ele veio a essa terra, que ele veio ao mundo anunciar ao Pai, da mesma forma Jesus enviou a igreja para anunciar a salvação a todos aqueles que estavam perdidos. Ainda no livro de Mateus, no capítulo de número 10 e o versículo de número 16, o texto vai dizer assim, Mateus capítulo 10, versículo 16: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então Jesus, ele enviou a sua igreja ao mundo, ao meio de lobos, para anunciar que ele é o Salvador, que ele veio para resgatar todo homem que estava perdido. A promessa de Jesus é que ele sempre estaria conosco, cuidando da sua igreja. Livro de Mateus, capítulo de número 28 e o versículo de número 20. Mateus 28 e o versículo de número 20 diz assim, versículo 19, Mateus 18,
19 e 20. Mateus 28, 18, 19 e 20 diz assim: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então Jesus enviou a sua igreja a anunciar o Evangelho, anunciar para o mundo que ele veio salvar o homem que estava perdido. E aí ele diz para nós: olha, eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos, mas eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, nesse momento difícil que a igreja está passando, Jesus está conosco. Essa é a promessa dele, a promessa de que ele não iria nos abandonar, mas de que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Assim como Cristo, o Senhor enviou a sua igreja ao mundo para anunciar as obras redentoras, a obra redentora de Jesus. Jesus, ele, enquanto esteve aqui na terra, ele realizou muitos milagres. Nós vamos ver as suas obras: águas transformadas em vinho, multiplicações de pães e peixes, cegos curados, leprosos curados, coxos curados. Jesus acalmou tempestade e vários milagres que Jesus realizou. Só que a principal tarefa do ministério de Jesus não era de realização de milagres, mas sim de salvação de almas. Jesus, quando ele cura o cego que está gritando: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Jesus o manda chamar, pergunta para ele: o que você quer que eu te faça? Senhor, eu quero ver. E aí ele cura, ele salva o cego. Vai, a tua fé te salvou. Então a principal tarefa de Jesus, a principal tarefa do ministério de Jesus, que é também a tarefa do ministério da igreja, é o de salvação, é anunciar ao mundo que Jesus veio para salvar o homem que estava perdido. Mas e os milagres? Os milagres são as consequências de anunciar a salvação ao mundo que está perdido. Então Jesus escolhe 12 discípulos. Jesus ensina eles saem para anunciar o Evangelho, e eles estão pregando, e a consequência do anunciar Jesus são os milagres que acontecem no decorrer do ministério. Tem muitas pessoas que estão preocupadas somente com os milagres. Nós estamos vivendo um período difícil da igreja. Nós estamos vivendo um período onde muita gente está enferma. Nós estamos vivendo um período onde muitos estão partindo para a eternidade, onde muitos estão sendo promovidos ao céu. Nós estamos vivendo um período assim. Esses dias, conversando com a minha esposa, o Senhor me fez lembrar que nós estamos numa guerra. E numa guerra saem pessoas feridas, saem pessoas mortas, saem pessoas com algum membro do seu corpo amputado, saem pessoas que não têm problema nenhum, saem pessoas que vão viver o resto da vida com a consequência do que aconteceu na guerra, pessoas que serão curadas, que saem feridas, mas serão curadas e terão uma vida normal depois. Isso é guerra, e nós estamos vivendo um período assim. E aí muitos estão preocupados com os milagres. Senhor, a igreja está orando e o Senhor tem levado algumas pessoas. Sim, o Senhor tem feito isso. O Senhor tem recolhido muito dos seus soldados. Alguns estão partindo para a glória, estão indo morar com Jesus. Mas estão morrendo cedo, mas estão indo morar com Jesus.
Mas o importante de tudo isso é que eles estão partindo salvos. Eles venceram a batalha nesta terra. A sua alma, o seu espírito venceu a sua carne, e eles partiram salvos para a glória do Senhor. Isto é o importante. A igreja precisa se preocupar em trazer almas para Cristo. O motivo pelo qual eu aceitei a Jesus vai determinar que tipo de crente eu sou. Se eu vir para a igreja somente por causa de um milagre, eu vou viver o resto da minha vida só crendo em milagre. Mas eu preciso vir a Jesus, porque Jesus mudou a minha vida, porque Jesus, Ele é o meu Salvador. Jesus é aquele que mudou a minha história, aquele que me pegou quando eu estava perdido, perdoou os meus pecados, me justificou, removeu a minha culpa, e hoje eu estou servindo a Ele, e é este o motivo pelo qual eu preciso estar aos pés do Senhor. Milagre é consequência. No Evangelho de João, no capítulo 14, e o versículo de número 12, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. Eu vou para o meu Pai. Os milagres que Jesus quer operar, em primeiro lugar, pela igreja, é a cura da cegueira espiritual, é a cura do coxo espiritual, é a salvação de almas. É isso que Jesus quer realizar na igreja. A cura física é consequência da nossa salvação, da nossa comunhão com Deus, do nosso andar com Deus, isso se for a vontade dele. No livro de Isaías, no capítulo 43, e o versículo de número 8, Isaías 43, e o versículo de número 8, diz assim: trazei o povo cego que tem olhos, e os surdos que têm ouvidos. Existem pessoas que têm olhos, que enxergam, mas é cego. Existem pessoas que têm ouvido, escutam, mas é surdo. Por quê? Porque não consegue compreender as coisas de Deus, não consegue compreender que Jesus veio a esta terra para nos livrar do pecado, para resgatar as nossas vidas, para mudar a nossa história. E aí Ele está dizendo: olha, traga a mim todos aqueles que, o povo que é cego, eles enxergam, mas não conseguem ver Jesus, não conseguem enxergar Jesus. Eles têm ouvidos, mas não conseguem ouvir aquilo que eu estou dizendo a eles. Traga esse povo para que eles possam ouvir Jesus. É esse o milagre que Jesus quer realizar. Outra coisa, Jesus não veio para condenar o mundo, mas Jesus veio para salvar o mundo. Evangelho de João, capítulo 3, e aí todos nós conhecemos, até aqueles que ainda não estão servindo a Jesus, que não aceitaram a Jesus como único, exclusivo e suficiente Salvador, conhecem esse texto. João 3 diz assim, versículo 17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Então, Jesus não veio para condenar, Jesus veio para salvar. A obra redentora de Cristo na cruz do Calvário é para todo aquele que nele crê, porque todo aquele que nele crê, que olhar para Jesus, alcança a salvação dos seus pecados. Terceiro ponto que eu quero conversar com os irmãos aqui é sobre a aflição. Evangelho de João,
no capítulo 16 e o versículo de número 33, todos nós conhecemos esse texto, quando Jesus disse assim: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Por quê? Muitas vezes nós olhamos para esse texto e pensamos, mas espera aí, Jesus está dizendo que no mundo nós vamos ter aflições, e para crente parece que é pior. Sabe por quê? Eu aprendi uma coisa. Jesus, ele disse no texto que nós lemos que os homens amariam mais as obras das trevas do que a luz. E existem coisas que para o mundo é normal. Por exemplo, mentir. Mentir para proveito próprio. Para o mundo é normal. Alguém que puxa o tapete do outro numa empresa, para o mundo é normal. Que mais? Sexo sem compromisso para o mundo é normal. E tantas outras coisas que nós estamos vendo hoje, que a mídia prega que é normal, e que nós estamos vendo escancarado que para todo mundo, para as pessoas, isso é normal. Então, para o mundo, tudo isso é normal. Mas o que a Bíblia diz acerca disso? No livro de 2 Timóteo, capítulo 3, e o versículo de número 2, vai dizer assim: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, desses afasta-se. Então, Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz: Timóteo, existem estas pessoas que são mais apegadas às coisas do mundo do que às coisas de Deus, e para eles isto é normal. Ainda no livro de 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 11, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, for devasso, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador, com tal nem ainda comais, porque que tenho eu em que julgar também os que estão de fora? Não julgai vós os que estão de dentro, mas Deus julga os que estão de fora. Tirais, pois, dentre vós a esse ninho. Então nós vamos observar que para algumas pessoas, as pessoas amaram mais as trevas do que a luz. As coisas do mundo nos trazem estas aflições. É como se a gente estivesse num barquinho. Imagina você num barquinho, e este barquinho, você está nele, e existem outros barquinhos onde estão outras pessoas. Todos os outros barquinhos estão indo a favor da correnteza. Então as pessoas estão naquele barquinho, aquele barquinho está indo a favor da correnteza, mas você está no barquinho e você está correndo, indo contrário à correnteza. Todo mundo olha para você e diz: não, você está indo ao contrário, nós precisamos chegar lá. E você diz: não, o meu lugar é para cá. Só que você está na contramão de todo mundo, você está contra a correnteza. É mais fácil ou mais difícil? É por isso que Jesus disse: no mundo vocês terão aflições, porque enquanto todo mundo está indo a favor da correnteza, daquilo que para o mundo é normal, nós, a igreja do Senhor, está indo no lado contrário, está remando contra a correnteza, e isso vai nos gerar muitas vezes algumas aflições. No Salmo 73,
Asaf, ele está expondo esse salmo, ele está compondo esse salmo, e aí ele diz assim no versículo 2 ao versículo 4: quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram, pouco faltou para que escorregassem os meus passos, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Ele está dizendo: quando eu olhei para os ímpios, os meus pés quase se desviaram. Por quê? Porque para eles parece que tudo dá certo, e para nós parece que tudo dá errado. Aí no versículo 12 do Salmo 73: eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhes aumentam as riquezas. Na verdade que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado a cada manhã. Ele está dizendo: olha, quando eu olho para o ímpio, eu percebo que os ímpios estão prosperando, as suas riquezas estão aumentando cada dia, e conosco parece que não acontece isso. Parece que eu estou purificando o meu coração, e o purificar o meu coração é vão, não vale a pena. O que vale a pena é permanecer, é se manter ímpio. E ele está nesta luta, ele está dizendo estas coisas. Aí no versículo 16, ele diz assim: quando pensava em compreender isso, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus. Então entendi eu o fim deles. Eu estava assim, eu quase me desviei. Eu cheguei à conclusão de que não valia a pena purificar o meu coração, porque os ímpios prosperavam e eu só tinha aflição, eu não tinha segurança. Mas aí quando eu pensava em compreender tudo isso, eu estava ficando perturbado. Aí eu entrei no santuário, e quando eu entrei no santuário, eu olhei e eu entendi o fim deles. E aí eu compreendi que valia ainda a pena permanecer firme, valia ainda a pena purificar o meu coração, valia ainda a pena viver em santidade diante do Senhor, porque o fim que o Senhor tem para a sua igreja é um fim glorioso. Aleluia. Que fim é esse? É um fim de glória eterna, é um fim de glória futura. A glória desse tempo presente não se pode comparar, a glória futura não se pode comparar com as aflições do tempo presente. A glória que há para nós reservada no futuro não se compara com as aflições do tempo presente, daquilo que nós estamos vivendo nos dias de hoje. E qual é essa glória? Evangelho de João, capítulo 17, e o versículo de número 3, na oração que Jesus está fazendo, ele diz assim: olha, eu tenho vida eterna, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Jesus está dizendo que Ele tem vida eterna, e para alcançar essa vida eterna, nós precisamos conhecer a Deus por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Você crê nisso? Você confia? Você entendeu isso? Então você já é detentor da vida eterna. Ainda em João 17, versículo 24: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Irmãos, pensa nesta alegria de olhar para Jesus e entender que nós vamos estar para sempre ao lado de Jesus. Nós vamos estar com Ele nas mansões celestiais. Por isso que a glória futura, aquilo que o Senhor tem reservado para a igreja, não pode se comparar
comparar com as aflições deste tempo presente. O que o Senhor tem reservado para cada um de nós é coisa gloriosa, é estar ao lado do Senhor Jesus Cristo para sempre ao lado de Jesus. No livro de Apocalipse, capítulo 21, e versículo 4, diz assim, vou ler a partir do 3. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Nós estaremos no lugar onde não há mais pranto, nós estaremos no lugar onde não há mais dor, onde não há mais morte, onde não há mais choro. Este é o lugar que o Senhor reservou para a nossa igreja, para a sua igreja. E quem é que vai chegar lá? Aquele que vencer. Versículo 7 do capítulo 21 de Apocalipse: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 22: e nela não vi tempo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamina e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro, você estará nesta cidade onde não há noite, nesta cidade onde Jesus é a lâmpada desta cidade, onde nós vamos ver a glória do Senhor, onde nós estaremos com Ele na glória do Senhor. Esta é a glória futura reservada por Deus à igreja. Apocalipse ainda capítulo 22, e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, e de uma e da outra banda do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para sempre. E disse-me estas palavras, estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Versículo 7: eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eis que presto venho. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E para a gente encerrar, e a irmã Ingrid louvar ao Senhor, diz assim no texto de 1 Coríntios, capítulo 2, e versículo de número 9: mas como está escrito,
As coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Aquilo que nenhum olho viu, aquilo que não subiu ainda ao coração de um homem, são as coisas que Deus preparou para todos aqueles que o amam. É por isso que as aflições desse tempo presente não se comparam com a glória que de Deus há de ser revelada a cada um de nós. Amém? Fiquem com esta palavra, guarda esta palavra ao teu coração. As aflições desse tempo presente vão passar, mas nós estaremos com o Senhor nas mansões celestiais, e a glória que há revelada, que está guardada para a sua igreja, é muito maior do que as aflições desse tempo. Se olhar para a direita e olhar para a esquerda, parece que tudo dá certo para a direita ou para a esquerda, para alguém que está à direita ou para alguém que está à esquerda, e para você parece que dá tudo errado. Olha para Jesus, lembre-se, o seu barquinho está contra a correnteza. O seu barquinho está contra a correnteza. Você está na contramão desse mundo para chegar aonde Deus quer que você chegue. Amém? Que Deus abençoe a igreja no nome de Jesus.